Saúde pública. Essa semana, o governo do estado reuniu dezenas de prefeitos e gestores da macro-região. Já está valendo um novo plano para o setor, com investimentos milionários e uma administração regional das unidades de saúde. O Jornal da Clube reuniu personagens importantes desse assunto para explicar a você, telespectador, o que vem aí pela frente. Agregando valor às comunidades, integrando a macro-região e formando opinião, comigo aqui no estúdio, o superintendente do Hospital das Clínicas, Ricardo Cavalli. No nosso núcleo de jornalismo, o prefeito de Sertãozinho, Wilson Pires. E em Araraquara, o diretor técnico da Santa Casa, André Peluso Nogueira. Eu começo com o doutor Ricardo, porque o que a gente viu essa semana nos dá um ânimo. Mas nós queremos entender um pouco mais. 785 milhões de reais serão investidos nos 90 municípios que integram a nossa macro-região. A gente viu ali reunidos, além dos prefeitos, 205 entidades filantrópicas. A gente pode esperar, de fato, doutor Ricardo, uma mudança na saúde pública do estado de São Paulo e da nossa macro-região? Olá a todos, realmente hoje nós estamos aqui para discutir um tema extremamente importante e para todos que lidam com a saúde e com a população. Tivemos a regionalização da saúde, um evento do governo do estado que trouxe aí realmente 750 milhões para Ribeirão Preto e região, incluindo os municípios e as DRS de Ribeirão, de Araraquara, de Barretos e de Franca, e cerca de 90 municípios e 3 milhões de habitantes. O que o governo do estado está trazendo nessa oficina de regionalização? Mais recursos financeiros para a saúde do SUS. Esses recursos virão tanto na forma do IGM, que é um incentivo à gestão municipal. Nós temos prefeitos aqui que vão poder falar melhor. Então, as prefeituras vão receber recursos para ofertar saúde e também vamos ter a tabela SUS Paulista. A tabela SUS Paulista vai ser paga ao prestador de serviço, ou seja, o Hospital das Clínicas, a Santa Casa, hospitais que prestam serviços do SUS, com melhores valores de remuneração desses procedimentos pelo SUS. Além disso, dentro desse recurso se prevê a expansão de serviços. Então, nós vamos ter mais serviços, mais qualidade nos serviços prestados e a expansão da quantidade de serviços prestados que vão ser originados de acordo com as demandas do que a nossa região precisa de atendimento no Sistema Único de Saúde. Perfeitamente. Doutor Wilson, o senhor agora na figura do prefeito, né, e representando outros colegas da mesma situação. O IGM, como bem antecipou aqui o doutor Ricardo, incentiva a gestão municipal. Isso muda a característica ali muda o patamar, na verdade, do atendimento que a gente vai ter nas nossas unidades de saúde básicas, nos hospitais que são estratégicos dentro do município. O que a gente pode ter de experiência dentro de Sertãozinho? Bom, primeiro um grande abraço ao Ricardo, ao André também, está participando aqui com vocês, nessa praticamente uma mesa redonda. Então, o que a gente tem, assim, um grande incentivo, realmente a preocupação, né, do Estado em relação aos municípios também, porque a gente sabe que a saúde é cara, né, e realmente tem essas demandas reprimidas, a tabela não acompanhou desde 2009, então a gente tem a certeza que chega esse recurso em boa hora, que vai suprir as prefeituras que têm essa necessidade no momento, e tenho certeza também que essa cobrança em relação do Estado, em relação aos municípios, é uma maneira da gente dar o retorno para a população desses recursos que estão chegando agora. Então eu tenho certeza que realmente nós vamos fazer uma parceria muito boa com o Estado em relação ao Hospital das Clínicas também e às outras unidades, essas entidades filantrópicas também. Então é um recurso que chega em boa hora. Doutor Wilson, o senhor falou em parceria, por exemplo, em Sertãozinho a gente tem a Santa Casa, que é importantíssima porque atende uma região ali, atende municípios ao redor de Sertãozinho.
Isso significa que, sabendo que haverá um novo aporte do governo do estado, a saúde pública de Sertãozinho faz um cálculo, já imagina que pode contar com esse parceiro que é a Santa Casa? Sim, nós temos uma referência, a Santa Casa Sertãozinho, um hospital estratégico no Horizonte Verde, né? Que nós saímos de uma população de 130 mil habitantes para quase 500 mil, porque pega quase 9 cidades. Então, a responsabilidade é muito grande. Então, a gente tem os casos de média e baixa complexidade que pode resolver em Sertãozinho, para depois encaminhar para um hospital terciário. E isso tem um custo. Hoje nós aplicamos no nosso orçamento quase 35% do orçamento na saúde. E tendo esses recursos também junto, a gente proporcionar toda essa população de quase 500 mil habitantes, a gente tem essa maneira de poder oferecer um bom serviço. Perfeitamente. Doutor André, eu quero pegar a experiência de Araraquara, mas isso imagino que sirva para todas as cidades que tenham santas casas de misericórdia. A secretária em exercício disse para a nossa reportagem essa semana que o usuário do SUS vai poder ser atendido nas santas casas igualmente ao usuário do convênio. Isso é possível? Porque o cidadão que ouve isso fica animado. Uma boa tarde a todos, agradeço aí ao convite, ao lado do professor Ricardo Cavalli, ao secretário Wilson, porque realmente o momento agora com a publicação e a liberação desses 785 milhões aqui para a nossa região, ela é de extrema importância porque ela corrige uma tabela de subfinanciamento que há anos a gente vem lutando aí para ter os recursos para manter a sustentabilidade das santas casas dentro da nossa rede de assistência. O desafio realmente é garantir a sustentabilidade das nossas instituições filantrópicas, que representam hoje 50% dos leitos SUS da nossa região estão dentro de uma Santa Casa ou de um hospital filantrópico ou de uma autarquia. Então, esse recurso vem ajudar a que a gente preste um serviço de excelência sem fazer distinção entre setor privado e de um atendimento ao SUS, né? Nós obedecemos e seguimos uma regra onde a incorporação de novas tecnologias e recursos assistenciais são normatizados por uma tabela SUS, mas com a eficiência e a produtividade que a gente espera alcançar com a vinda desses nossos recursos, nós esperamos mesmo que a assistência ela seja feita de uma maneira igualitária, sem distinção dos processos assistenciais, buscando a qualidade e a segurança para todos esses nossos pacientes. Doutor Ricardo, a pandemia trouxe um esclarecimento para a população a respeito do drama que é a falta de leitos, né? E o HC é um hospital de referência não só para a nossa macro-região, mas para o Brasil. E pela complexidade dos casos que atende, precisa muito de UTIs. Por exemplo, eu fiquei sabendo que o hospital tem agora 10 novos leitos de CTI pediátricos, né? Neonatal, melhor dizendo. E outros leitos de UTI podem ser criados a partir desta política. A receita do hospital muda muito. É isso mesmo, né? Eu gostaria aí de parabenizar a Clube em nome do Felipe e a toda a comunidade por trazer esse assunto, o Wilson em nome dos prefeitos, o André em nome das Santas Casas das Filantrópicas. Sim, precisamos aumentar leito. E Felipe, a gente, o ano passado, quando assumiu, já abriu 6 leitos de UTI pediátrica, porque você falou em pediátrica, estamos abrindo 10 de CTI neonatal e nessa proposta da expansão da tabela paulista, vamos abrir mais 20 de adulto. Nós sabemos que o HC é uma referência, como disse o Wilson, de alta complexidade para 90 municípios. Então, nós temos que, como prestador, responder nesse processo. Como responder nesse processo? Aumentando a complexidade, aumentando leitos de UTI. A UTI neonatal é fundamental, há muitos partos prematuros na nossa região e a UTI pediátrica também o é, porque agora nós vamos ter a entrada em abril com as doenças respiratórias e todos sabem que há uma demanda de leitos, como também UTI adulto. Então nós vamos sim
procurar expandir de acordo com as necessidades apontadas pelos municípios, pela região, em leitos de alta complexidade e em tratamentos de alta complexidade. Doutor Ricardo, a população talvez não saiba que o HC não é dono dos seus leitos, não é dono das vagas de internação. Isso depende muito da regulação médica que vem lá do estado de São Paulo. Agora, administrar isso regionalmente, para o público entender, significa reduzir filas? Com certeza, Felipe. É uma discussão que trouxe muitas informações nesse processo de regionalização. Por quê? A fala é: cada região tem um perfil de doença específica, tem filas diferentes e características diferentes. Então você colocou muito bem, o que estava lá em São Paulo, olhando um leito, o HC não é dono do leito, né? A gente sabe que quem coloca o doente na fila do HC para entrar dentro de um atendimento é a CROSS. Então imaginamos que a CROSS de São Paulo estava olhando uma demanda de um paciente de Serrana, que precisa ir para a ortopedia. Agora, com a regionalização, nós vamos conseguir ver na cidade de Serrana, na cidade de Jardinópolis, o que está precisando? A cardiologia, a ortopedia, a unidade de terapia intensiva. Então, isso vai otimizar e compondo, junto com os cenários das filantrópicas, com o reforço dos municípios, nós otimizamos a fila, regionalizamos e trazemos maior produtividade para o sistema de saúde como um todo. Doutor Wilson, nessa reunião que o governo do estado trouxe para a nossa macro-região, eu ouvi muito a palavra investimento aliás, o termo, né? Investimento em saúde de base. A gente quase não falou em urgência e emergência em alta complexidade. Esse é um tipo de política que dá para fazer a partir da prefeitura, ou seja, a sua Secretaria de Saúde, a Secretaria de Saúde de Ribeirão Preto e todas as outras, podem melhorar a saúde de base para evitar complicações? Sim, isso é o que vai ser a mola mestre, né, de todo esse complexo na saúde. O que nós procuramos fazer é ter em mente de evitar do doente chegar no hospital. E fazendo isso, essa saúde preventiva é o que todos vão ganhar. Então, a filosofia é manter mesmo a saúde no nosso município, fazer a prevenção, desde a parte de imunização das nossas crianças, fazer um serviço em relação a gestação das nossas mulheres também, o envelhecimento também da nossa população, isso é uma coisa muito frequente, evitar, cuidar da hipertensão, do diabetes e não deixar as pessoas evoluírem com uma sequela de ter um infarto, um AVC, onde vai aumentando a complexidade da saúde e aumentando o custo também. E essa necessidade de abrir novos leitos de UTI, como o próprio Ricardo falou, em relação ao hospital ficar à base ser terciário. Então, o que a gente tem que fazer é isso, é proporcionar à nossa população a conscientização também da importância deles fazerem os tratamentos nas nossas UBSs e fazer o melhor. Em relação à Santa Casa, oferecer também um atendimento que não tenha diferença entre o SUS e a medicina privada. Doutor Wilson, o senhor, além de prefeito, o senhor é médico, sabe que na medicina é complicado a gente ficar prometendo coisas para o paciente, porque o corpo humano é muito complexo. Mas, deixando essa analogia de lado aí, será que dá para dizer com segurança para a população o que já melhora de imediato ou já nesse ano mesmo, a partir desta nova gestão de implemento, de SUS, de governo paulista, quadruplicando os investimentos? Sim, nós temos sempre essa demanda reprimida que veio, né, pós-pandemia também, e com esse recurso dá para a gente agilizar cirurgias eletivas, principalmente, que tem uma fila que isso não é só no estado de São Paulo, é no Brasil inteiro, e nós temos também que evoluir em relação à tecnologia, como o próprio André falou, lá de Araraquara, oferecer o que é melhor da saúde em relação à parte de, pode falar em laparoscopia também, a parte em relação à oncologia, hemodinâmica, em relação a isso. Então, eu tenho certeza que esse recurso vai obrigar a gente ter essa produtividade, como o Ricardo falou também, e oferecer esse serviço de qualidade. André,
como o Dr. Wilson falou agora, a necessidade de investir em cirurgias eletivas. Dá uma dimensão para a gente. Hoje, qual é o tamanho do estrago deixado pela pandemia em termos de cirurgias atrasadas, procedimentos que ficaram represados? O número ele é assustador realmente, porque com a vigência da pandemia, as doenças crônicas elas se agudizaram e a população ficou sem acesso, com um represamento muito grande. Aqui no município de Araraquara foi feito um grande esforço para a atualização desses dados, então eu não tenho os dados específicos, mas a gente tem, por exemplo, na cirurgia cardiovascular, mais de 100 pacientes que estavam aguardando procedimentos cirúrgicos. Na urologia, mais de 200 pacientes aguardando também procedimentos cirúrgicos, e a vinda desse incremento, né, desse financiamento do governo do estado está já fazendo com que a gente reorganize os nossos processos, fazendo um esforço muito grande para reavaliar esses pacientes, porque também por muito tempo eles ficaram na fila e suas avaliações pré-anestésicas ou mesmo o diagnóstico da época precisa ser revisto. Então, a força-tarefa nesse momento, dentro de uma filantrópica, que é uma instituição privada, é justamente trazer e garantir o acesso a esse paciente, tendo agora o seu financiamento, né? Então, com essa política do governo do estado, a gente consegue ampliar nossa oferta de serviços, né? Vamos aumentar o acesso à população a serviços de apoio diagnóstico, a serviços mesmo de tratamento cirúrgico. Doutor Ricardo, um drama que a gente viveu na pandemia foi a falta de profissionais para suprir a demanda que tinha. Com esses novos valores, também dá para atrair mais médicos, mais profissionais capacitados? Sim, né? A gente vai ter que compor, para aumentar serviços, uma aplicação em recursos humanos, uma aplicação em materiais de consumo que são utilizados em procedimentos e no hospital e também em equipamentos, né? Então, esses recursos financeiros, eles vão buscar esses cenários. Eu ressalto para vocês e trago aqui uma notícia positiva, que desde 2023, quando a gente assumiu a superintendência do HC, sem saber ainda do incentivo, nós sempre fomos incitados pelo governo do estado em aumentar serviços. Então, nós aumentamos em 2023 cerca de 15% das cirurgias no HC, cerca de 20% das internações, trazendo mais profissionais, retomando contratações de profissionais. Então, profissionais são fundamentais para a execução de serviço. Recursos financeiros trazem o fomento. E nós vamos continuar, a partir desse segundo momento, a expandir mais serviço, contratando pessoas, fornecendo material de insumos, que foi dito aqui por outros colegas, em relação a tecnologias, a produtos para tratamento do câncer, para buscar diminuir as nossas filas. E as nossas filas, elas são muito bem caracterizadas. Ortopedia é a número 1, a cardiologia, a urologia que foi citada aqui, a oftalmologia. Então, nós conseguimos mapear e contratar profissionais específicos e especialistas para os temas que serão tratados, consumir materiais específicos, buscando maior rapidez, maior agilidade e resolução. Mas, sem dúvida, o recurso financeiro, ele está no cerne do negócio. É óbvio que nós temos que ter gestão, nós temos que ter economicidade, mas precisamos de maiores recursos. Então, nós vamos aliar a esse processo de maior receita financeira, melhoria dos processos de trabalho, agilidade, mantendo a qualidade do nosso paciente do Sistema Único de Saúde. Doutor Ricardo, eu queria repetir para o senhor a pergunta que eu fiz para o doutor Wilson. Sei que é complicado esse papel, mas vamos arriscar aqui, vai. O que o paciente, o usuário do Hospital das Clínicas vai perceber em primeiro momento de melhoria? Super interessante essa pergunta. Ele vai, primeiro,
enxergar o nome dele na fila. Nós já vamos aderir a uma política do governo, que é uma portaria que foi publicada e está validada a partir de janeiro, para que as filas sejam transparentes. E ao enxergar, o nosso compromisso é que a agilidade do procedimento cirúrgico seja maior. Uma novidade para vocês, a partir de março o HC vai passar a operar aos sábados, porque nós estamos aí expandindo inclusive para operar aos sábados. Então vocês vão perceber, usuários, que quando colocados numa fila para entrar no HC, para tentar uma cirurgia, vai ter um momento de maior agilidade de consulta e quando dentro do HC, uma maior agilidade para o procedimento cirúrgico. E eu vou complementar aqui e voltar numa provocação que você fez com o Wilson. Por que você ouviu falar tanto em saúde primária e não tanto em urgência e emergência? Porque uma primária fortalecida deixa de sobrecarregar a urgência e emergência. Se o paciente não vai na unidade básica de saúde tratar a sua doença de base, cuidar daquele momento, ele vai procurar a urgência e emergência. Então nós temos que fortalecer o pilar da base, nós temos que fortalecer as cirurgias eletivas e temos que fortalecer também a urgência, mas com equilíbrio em todos os setores para dinamizar o processo e para que o resultado seja efetivo na questão da saúde em todos os seus cenários, primário, secundário, terciário, urgência e emergência, buscando bons resultados de saúde para a população da nossa região. Perfeitamente. O papo aqui é extremamente animador, agora é acompanhamento e com certeza parceria por parte dos nossos poderes públicos para com os nossos hospitais. Participaram do Jornal da Clube deste sábado, comigo no estúdio, o superintendente do Hospital das Clínicas, Ricardo Cavalli. No nosso núcleo de jornalismo, o prefeito de Sertãozinho, Wilson Pires. E em Araraquara, o diretor técnico da Santa Casa, André Peluso Nogueira. A todos o nosso muito obrigado.